Olá, meu amigo e minha amiga, a paz do Senhor Jesus. Como posso resistir à tentação do diabo? Jesus ele nos ensina a como resistir. A Bíblia diz que quando o Senhor Jesus Cristo ele nasceu, ele cresceu como uma pessoa normal. No livro de Isaías, capítulo 53, a Bíblia diz que Jesus era homem de dores. Jesus ele cresceu como uma pessoa comum, trabalhava, vivia, não tinha diferença alguma das outras pessoas. Ele se livrava do mal, ele era uma pessoa que buscava ao Senhor, mas a Bíblia diz que não havia diferença alguma entre ele e as outras pessoas. Ele não tinha privilégio algum por ser o Filho de Deus. E quando ele completou 30 anos, foi até João, foi batizado nas águas. A Bíblia diz que o Espírito veio sobre ele e permaneceu sobre ele. Pela tradição dos judeus, um homem só podia ensinar no templo quando ele completasse 30 anos. Então Jesus ele não podia ensinar, pregar a palavra do Senhor enquanto ele não completasse 30 anos, porque ele não era aceito segundo a tradição dos judeus. Então ele foi até João, foi batizado, veio sobre ele o Espírito Santo, permaneceu sobre ele, e a Bíblia diz que o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então diz a palavra do Senhor que Jesus ele foi tentado pelo inimigo, depois de ele ter passado 40 dias e 40 noites no deserto. Olha o que diz aqui a palavra no livro de Mateus, capítulo 4. Jesus foi então conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. E o tentador aproximou-se então dele e disse: Se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. E Jesus, porém, lhe afirmou: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então diz a palavra aqui, que depois de 40 dias e 40 noites sem comer, a Bíblia diz que o tentador chegou a Jesus e falou: olha, se tu és o filho do homem, o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Então a primeira tentação de Jesus foi a necessidade. Então a primeira coisa que o inimigo vai fazer quando ele for tentar você, é pela sua necessidade, é pelo que você está precisando. Naquele momento, quantas vezes nós vemos pessoas que estão na igreja, são filhas de Deus, buscam ao Senhor, só que elas querem alguma coisa, pedem alguma coisa ao Senhor e não recebem imediatamente, e vê as outras pessoas recebendo, e o inimigo começa a falar ali nos seus ouvidos: mas como? Você é filha de Deus e Deus não te abençoa? É como aquela pessoa que está, homem ou mulher, que está na igreja e vê o seu amigo, a sua amiga, namorando, casando, e ela vai ficando para trás. E o inimigo começa a colocar na sua mente que ela também tem que se casar, tem que namorar. E ela não espera pelo Senhor e ali começa a se envolver com pessoas que não são da fé, pessoas que não vivem a palavra do Senhor e termina caindo. Então o inimigo, primeira tentação que ele vai fazer contra a sua vida vai ser a sua necessidade, aquilo que você deseja, aquilo que você almeja. Só que a Bíblia diz que quando ele foi tentar o Senhor Jesus falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então ele usou a palavra contra o inimigo. E a Bíblia diz que o inimigo não teve sucesso. Então tentou Jesus pelo orgulho. Olha o que diz aqui a palavra. E então o diabo conduziu a cidade santa e colocou sobre a parte mais alta do templo. E desafiou-lhe: se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: aos teus anjos dará ordem
ao teu respeito, e com as mãos eles te sustentarão para que jamais tropece em alguma pedra. E contestou-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então o diabo não teve sucesso na primeira tentação, então tentou Jesus outra vez através do orgulho. Falou: você não é o filho do homem? Então joga daqui de cima. Que a Bíblia diz que o diabo levou ele para o lugar mais alto do templo e mandou que Jesus se jogasse e os anjos segurariam Jesus e ele não cairia. E Jesus falou: não tentarás o Senhor teu Deus. Ele tentou Jesus pelo orgulho. Quantas pessoas começam a ser uma bênção na presença de Deus, prega, canta, e ali as pessoas começam a gostar e ela começa a fazer sucesso, de repente ela acha que o poder, que a graça é dela. Só que a graça e a glória é de Deus. A Bíblia diz que quando o rei Herodes, depois que Jesus tinha morrido, que ele começou a perseguição pelos apóstolos, teve um dia que ele estava dando um discurso e as pessoas, bajulando ele, falaram: Herodes, você é um Deus, você é um Deus. E Herodes era de Israel. Ele sabia que a glória era de Deus. Então ele tomou aquela glória para ele e se sentiu como o próprio Deus. E a Bíblia diz que Deus mandou um anjo ferir com bicho e imediatamente Herodes morreu. Então, se você está fazendo sucesso, Deus está usando a sua vida para pregar, para louvar, para ser uma bênção, a bênção é dele, a graça é dele e a glória também é dele. Você tem que dar graça e glórias ao Senhor Deus. Herodes achou que era o tal, que era o rei, achou que era o próprio Deus. Então Deus mostrou para ele que a glória é dele. Então o diabo tentou Jesus pela segunda vez pelo orgulho. Só que Jesus outra vez usou a palavra para dizer que a glória era do Senhor Deus. E o diabo tentou Jesus pela terceira vez. Diz aqui a palavra: e tornou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo em todo o seu esplendor. E propôs a Jesus: tudo isso te darei, se prostrado me adorais. E Jesus então: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. E assim o diabo deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Então o diabo tentou Jesus pela terceira vez. Dessa vez ofereceu a ele todo o poder da terra. Ofereceu dinheiro e poder. E em troca pediu para que o Senhor o adorasse. Então Jesus falou: sai-te, Satanás, porque só ao Senhor Deus adorarás. Quantas pessoas não deixam de buscar o Senhor por causa do dinheiro, por causa do poder? Quantas pessoas não se desviam, acham que o poder, que o dinheiro é mais do que o Senhor? Pessoas que estão lá no auge, Deus está abençoando, de repente ela só pensa no poder. E quando Deus tira o seu espírito da vida dela, então ela começa a cair. Quantos exemplos a gente não tem hoje? Quantas pessoas não deixam de buscar a Deus só por causa do dinheiro? O próprio Jesus fala, que dificilmente um rico entraria no reino de Deus, porque nós sabemos que o rico ele coloca toda a sua confiança no dinheiro. E se você colocar alguma coisa acima de Deus, qualquer coisa, a sua esposa, o seu esposo, a sua mãe, o seu filho, o seu negócio, ou qualquer coisa acima de Deus, então a Bíblia diz que Deus não vai se agradar de você. Então Deus ele tem que ser primeiro Deus, depois as outras coisas. Então o diabo tentou Jesus pelo poder e pela glória desse mundo. Só que Jesus falou: não, só ao Senhor teu Deus dará glória. Então Jesus, sempre que o diabo tentou ele usou a palavra. E para que nós venhamos resistir ao diabo, nós temos que conhecer a palavra do Senhor. E quando vinha a tentação,
usar a palavra do Senhor e confiar que o Senhor Deus vai nos abençoar. Então essa é o ensinamento que o Senhor Jesus deu para a gente, né? Para que quando o diabo vier usar, saber que Deus é o primeiro, saber que a nossa necessidade, no momento certo, Deus vai nos guardar, e saber que nós temos que colocar toda a nossa confiança no Senhor Deus, e Ele vai nos abençoar e nos guardar. Eu espero que essa palavra tenha abençoado você. Se você gostou, deixe seu like para ajudar o canal a crescer, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.